Queridos irmãos, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a festa, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Primeira coisa que nós devemos ter em mente, quando nós vamos falar da realidade dos santos, é que só Deus é santo. Somente Deus é santo. E essa é uma premissa que nós católicos também usamos na nossa reflexão teológica a respeito da santidade. Só Deus é santo. Vocês vão observar, na oração, na última oração que eu vou fazer, está lá: só vós sois santos, só Deus é santo. E no Antigo Testamento é santíssimo, né? Santo, santo, santo. Quer dizer, santo, 3 vezes santo. Então, só Deus é santo. Mas nós podemos e devemos participar da santidade dele. Somos chamados a sermos santos como o Pai do céu é santo. Ou seja, participando da sua santidade, vivendo a sua santidade. Aquilo que é próprio de Deus, a santidade, nós podemos participar, assim como nós podemos também e devemos participar da sua alegria. Assim como também podemos amar como Ele amou. Então, sim, só Deus é santo, mas nós podemos também viver a santidade participando desta santidade de Deus, que é própria dEle, que é dEle. Quando nós falamos da santidade de São José, de Nossa Senhora, de Santa Mônica, nós estamos falando de uma santidade que vem de Deus, que tem o seu fundamento em Deus, que tem a sua fonte em Deus. É Ele que é a fonte da santidade, Ele que é a santidade. Então, os santos de Deus que nós temos, eles têm a sua santidade em Deus. E, portanto, esta santidade que nós vimos, ou que nós vemos neles, na verdade é a santidade divina que se expressa na vida deles, assim como também deve se expressar na nossa. Hoje nós celebramos, então, todos estes que participam da santidade divina no céu, porque participaram aqui na terra, vivendo as bem-aventuranças, vivendo a santidade, vivendo aquilo que hoje no Evangelho de Mateus, Jesus coloca como norma de vida para todos nós. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se os santos estão nos céus, todos eles foram pobres em espírito, viveram as bem-aventuranças. Então a norma de vida para nós, regra de vida para nós, as bem-aventuranças, para vivermos já aqui na terra a santidade, aquela santidade que um dia viveremos perfeitamente ou eternamente, plenamente no céu. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. É um imperativo divino, não só para as freiras, para os padres, mas para todos nós. E quando nós vamos ver essa multidão de santos que nós temos, esses santos conhecidos, porque hoje nós celebramos os santos conhecidos, mas também celebramos os santos desconhecidos. É uma multidão incontável, de pessoas que lavaram as vestes, de fiéis que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando nós falamos desses santos conhecidos, nós temos um exemplo para cada coisa, para cada estado de vida, para cada circunstância. Nós temos exemplo de santidade para quem é carpinteiro, São José. Nós temos exemplo de santidade para quem é mãe e esposa, e tem um marido em casa que dá trabalho, e o filho também, Santa Mônica.
Né? Alguém aí tem um marido que dá trabalho em casa? Precisa falar. Eu sei que a maioria vai levantar a mão dizendo sim. E tem Santa Mônica, é inspiração para as mulheres, né? Para as mulheres que precisam rezar pela salvação dos maridos, pelas mães que precisam salvar, resgatar os filhos de uma vida de pecado, de uma vida sem sentido. Santa Mônica. Então temos Santa Mônica, São José, né? Para quem é alfaiate, tem São Geraldo aqui, padroeiro dos alfaiates. Nós temos padroeiro e padroeira para tudo, porque temos um exemplo, né, de que é possível viver a santidade em todas as circunstâncias da vida, em cada situação, em cada estado de vida que a gente tem. A ideia de santidade, repito, não é só para padres e freiras, é para todos nós. E agora mais do que nunca nós vemos surgir santos, santos que mostram realmente que no cotidiano nós podemos ser santos, que é o caso do beato Carlo Acutis, por exemplo. Não sei se tem alguém vestido de Carlo Acutis, parece que não. Mas Carlo Acutis vestia uma roupa comum, calça jeans, camiseta, tênis, mochila nas costas, óculos escuro. É assim que nós vemos a imagem de Carlo Acutis. Um jovem comum que vivia, né, a santidade no cotidiano, nas pequenas coisas. Eu gosto muito do testemunho dele porque mostra para nós que não precisamos de coisas extraordinárias para sermos santos, que temos a oportunidade de ser assim na nossa vida, sendo um universitário, sendo um trabalhador, sendo um pai de família, sendo um jovem que ainda está no ensino médio, que era o caso dele. Com 15 anos ele morreu, então ele não estava na faculdade ainda. Um jovem que estudava aí em escolas como essa que nós temos, mas que confessava com frequência, que participava da missa todos os dias, que adorava Jesus na Eucaristia, que fazia uma penitência ou outra, sabia renunciar, ajudava os pobres, e quando descobriu uma doença em fase terminal, pôde oferecer essa doença, ou todo o sofrimento que essa doença traria, pelo bem da igreja, pelo Papa e pela sua própria salvação. Veja, tudo isso a gente pode fazer. Tem missa aqui de terça a sábado, de manhã e no domingo, como vocês conhecem. Tem o Santíssimo aqui de segunda a sábado, a porta sempre está aberta da igreja, para você vir adorar. Né? Tem um padre aí que não vale muita coisa, mas atende confissão quando precisa. Então você pode confessar os seus pecados. Então tem a Eucaristia, tem a confissão, tem a Santa Missa, tem as pessoas aí de fora que precisam da ajuda, da nossa solidariedade, seja rezando por elas, seja ajudando materialmente. Tem muitas pessoas as quais nós podemos ajudar. E penitência que a gente pode fazer não falta. Coisas que a gente pode tirar, ainda mais nesse tempo que a gente tem tanta coisa a nosso dispor, a gente tem mais oportunidade de fazer penitência, muito mais coisas para tirar. Quem tem só o arroz e feijão para comer, não tem muita coisa para tirar, né? Mas quem tem arroz, feijão, carne, salada, sorvete, lasanha, picanha, etc., tem muito mais opções. Então a gente olha para Carlo Acutis, que é um beato jovem, não só da idade dele, mas né, que foi beatificado praticamente um ano. A gente vê que é possível viver a santidade. É possível viver lá na Idade Média, como muitos viveram. É possível viver a santidade lá no início da igreja, como muitos e muitos viveram, sendo mártires ou sendo fiéis até o fim. É possível viver a santidade no século 21, Carlo Acutis. Ou um pouquinho antes, Beata Chiara Luce,
e outros tantos que estão surgindo por aí, mostrando que na vida cotidiana nós temos motivos de sobra para viver a santidade. E Deus sempre está presente com a sua graça nos ajudando, basta a gente querer, basta a gente assumir a nossa vida, a nossa vocação à santidade, nosso chamado à santidade. A vocação para a santidade, esse chamado, esse imperativo, sede santos, é para todos. E hoje você precisa sair daqui dessa Eucaristia convencido, convencida disso. Você é chamado a ser santo na vida que você leva, lá no estado de vida que você tem, como pai, como esposo, como jovem, como trabalhador, como cristão, aqui participando da missa, ajudando na igreja, lá onde você vive. Você é chamado a ser santo. Portanto, sede santos. Sede santo como o Pai é santo. E você será, se você assumir também as bem-aventuranças como regra de vida. Nós seremos, se nós assumirmos as bem-aventuranças como regra de vida. Como eu disse, hoje celebramos os santos conhecidos, também os desconhecidos, aqueles que já estão no céu, participando da vida divina, da felicidade divina, que a gente não conhece. Queremos então pedir a intercessão de todos eles, todos os santos, que eles intercedam por nós para que sejamos santos, para que assumamos esta vocação, este chamado de Deus na nossa vida, todos os dias, para que quando chegar a nossa hora, nós, enfim, possamos participar da santidade divina plenamente no céu, e portanto da sua alegria, da sua paz, do seu sossego. Tudo aquilo que o nosso coração deseja está em Deus, e nós só tomaremos posse disso se vivermos a santidade. Peçamos a graça pela intercessão de todos os santos. Creio em Deus Pai, seu único Filho,